da cruz derrubou o Rei Jesus. Só um coração de mãe para compreender tamanha dor. Como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz, mesmo fraca, ferida, teu olhar me mostra o amor. Caminhaste até o Calvário com teu filho. Te convido a caminhar também comigo. Oh, Mãe, levanta-me do chão, acolhe-me, braços, intercede pelas lutas do meu coração. Oh, Mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender, Calvário me ensinará a viver. Boa noite, pessoal. Boa noite, decolores. A paz de Jesus, o amor de Maria. Estamos aqui reunidos mais uma vez para mais uma escola vivencial da Diocese de Teixeira de Freitas, Caravelas. Dia 8 de setembro de 2020. Mais um dia onde nós vamos buscar mais formação para o nosso conhecimento, onde nós vamos nos aprofundar num tema riquíssimo, onde vai ser tratado o Novo Testamento, as cartas de São Paulo Apóstolo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nós já temos aqui várias pessoas. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa derramar sobre nós todas as suas bênçãos, sobre nós, sobre nossa família. Que Nossa Senhora interceda por nós. Que nós nunca nos cansemos de falar com Jesus, de orar diariamente. E que a nossa vida seja essa vida segurando sempre na mão de Deus. Então, nós vamos dar início hoje à nossa escola vivencial, como sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma escola vivencial, e eu gostaria de convidar a todos para a leitura do Evangelho de hoje, que fala sobre a natividade de Nossa Senhora, da Virgem Maria, da bem-aventurada Virgem Maria. Então, nós vamos ler a passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 16 e de 18 a 23. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus filhos, seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Farés e Zara. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson.
Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Bus, de Raabe. Bus gerou Obed, de Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, daquela que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no cativeiro de Babilônia. E depois do cativeiro de Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abilde. Abilde gerou Eliacim. Eliacim gerou Azur. Azur gerou Sadoque. Sadoque gerou Aquim. Aquim gerou Eliude. Eliude gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel. Isaías 7,14, que significa Deus conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa genealogia de Jesus Cristo, né, ela vem até para nós entendermos como foi que Jesus nasceu, Maria escolhida. Então, hoje, a igreja, ela celebra a natividade da bem-aventurada Virgem Maria. É o aniversário de nascimento de Nossa Senhora. Não é uma solenidade, mas a igreja celebra como ela celebra o nascimento de Cristo, o nascimento de São João. E vale lembrar que outros santos da nossa igreja, a igreja celebra o dia da morte desses santos. E São João Batista, Maria, como Jesus Cristo, a igreja celebra o nascimento. E celebrar o nascimento é celebrar o surgimento de uma nova era. É celebrar o nascimento de Maria, uma nova era, por quê? Porque Maria, ela vem ser a ponte para nós. Ela vem ser a porta da salvação das nossas vidas, né? Então, se nós formos aqui lembrar, lá na época do surgimento
no início da criação, existia Adão e Eva antes do pecado. E aí nós tínhamos uma mulher, essa mulher, Eva, era virgem, ela era imaculada, ela era noiva de um homem chamado Adão, e ela foi visitada por um anjo chamado Satanás, que foi a serpente. Né? Então, a mulher, ela serviu de porta para a perdição do pecado, para a perdição e também para o pecado. Então, foi a pessoa de uma mulher. E aí, Deus quis nos redimir. E ele pega uma mulher para poder colaborar. Da mesma forma que Eva colaborou para a miséria entrar no mundo, Deus, ele recria essa cena. Ele coloca uma outra mulher para trazer para nós a salvação. E aí nós temos aí agora a cena parecidíssima. Uma mulher, Maria, virgem, imaculada, noiva de um homem chamado José, e que foi visitada por um anjo. Só que dessa vez o anjo Gabriel. Então Maria dá o seu sim. Então na época lá da Eva, a perdição ela entrou pelo ato de desamor. E a salvação entrou no mundo através de Maria por um ato de amor, aonde surge Jesus Cristo. Então Maria é a porta. Maria é a porta do céu, a porta do amor. Então, festa por Maria hoje, que ela deu o seu sim, que foi uma mãe amorosa. Então, essa pessoa é celebrada pela nossa igreja por ter sido a escolhida de Deus para ser a mãe do nosso Salvador, Jesus Cristo. Muito bem. Então, hoje nós temos a nossa escola vivencial. O tema, como eu já disse, é o Novo Testamento e as cartas de São Paulo Apóstolo. Muito aprendizado, nós podemos ter certeza disso. E eu convido a todos vocês que estão se chegando, pessoas aqui da nossa diocese, das dioceses vizinhas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos nos assentando, vamos acalmando os nossos corações e vamos aqui prestar atenção, porque esta aula de hoje é uma formação bíblica. Nós estamos no mês da Bíblia. Da mesma forma que na semana passada nós tivemos um estudo bíblico sobre o livro de Deuteronômio, hoje nós teremos sobre as cartas de São Paulo Apóstolo. E mais ninguém do que tão especial para nós temos Antônio Neto, nosso querido irmão cursilista. Boa noite, Neto. Boa noite, Regina. Boa noite, irmãos e irmãs. Prazer estar aqui. Que bom, Neto. Nós é que ficamos muito felizes de poder ter você mais uma vez conosco. É um prazer enorme e nós já te agradecemos desde já pela sua oportunidade de você estar falando para nós. Então, para iniciar, Neto, eu gostaria de saber de você o seguinte: qual é o seu lugar de fala em relação a esse tema tão bacana que você vai tratar para nós hoje? E qual vai ser a abordagem deste tema, que é o Novo Testamento e as cartas de São Paulo Apóstolo? É importante essa pergunta, o lugar de fala. Essa é uma questão que foi popularizada pela filósofa Djamila Ribeiro. E é interessante que toda vez que a gente vai ouvir alguém, que tenhamos a curiosidade de perguntar qual é o lugar de fala dessa pessoa, de onde ela fala, qual é o ponto de vista dela, para que nós possamos entender e compreender exatamente qual é a autoridade, qual é o conhecimento, qual é o ponto de vista, qual é a ideologia, né? Então, esse lugar de fala é sempre extremamente importante a gente saber. O meu lugar de fala é de católico apostólico romano, em que pese, hoje eu não vou tratar aqui de doutrina católica. E aí, respondendo a Regina,
A abordagem que eu vou fazer hoje é voltada não para a catequese. Não vou falar de catequese, não vou falar de doutrina. Eu vou falar, a partir do meu lugar de fala, que quando eu estudei teologia, eu descobri que aspectos técnicos em torno da Bíblia eram extremamente importantes para o conhecimento da palavra e para o entendimento da revelação. E a partir de então eu me tornei aí um biblista autodidata, gosto muito de estudar. Então, meu lugar de fala não vai ser do ponto de vista doutrinário, nem catequético. Qual é a proposta que eu trago aqui hoje? A gente falar um pouco aí das cartas de Paulo, mas no aspecto técnico. Quando eu digo aspecto técnico, deixa eu explicar o que eu quero dizer. Bíblia, nós precisamos entender o seguinte: a Bíblia são verdades reveladas que Deus se nos revela através daqueles escritos. Mas a Bíblia não foi escrita por anjos, nem ditada diretamente por Deus. A Bíblia foi escrita por pessoas que existiram e que estavam inseridos em um contexto histórico-cultural. E nós precisamos entender isso. Se a gente não entender isso, a gente comete um erro muito grave, que é o erro de ler a Bíblia e aplicar diretamente na vida aquilo que a gente leu. De ler a Bíblia e tomar tudo que está escrito ali como uma verdade divina e sair aplicando na vida. Isso tem nome. Isso se chama fundamentalismo cristão. Então, principalmente nós católicos, porque nós católicos não somos livres para ler e interpretar. Nossos irmãos protestantes são. Eles acreditam que eles, lendo a Bíblia, o Espírito Santo vai agir e dar a eles o entendimento. Nós católicos não somos livres para fazer isso. Nós temos que seguir o entendimento que é nos dado pelo magistério e pela tradição da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E por que isso? Por que a nossa igreja tem esse cuidado? Pelo seguinte, é muito importante ao ler a Bíblia entender 3 aspectos. A Bíblia tem texto, aquilo que está escrito. Então, aquilo que está escrito foi escrito em que idioma? Como que foi escrito? Então, pode ter sido em hebraico, pode ter sido em aramaico, pode ter sido em grego. Se for em grego, pode ter sido um grego culto, pode ter sido um grego koiné. Então, a gente precisa entender o texto em si, aquilo que está escrito. Mas, uma outra questão que se impõe, por exemplo, vamos embora ver a leitura que Regina acabou de fazer. Vocês prestaram atenção? É interessante que a gente aprenda a fazer perguntas, que são as perguntas que nos tornam mais inteligentes, porque ela nos leva à busca de respostas, e aí a gente começa a entender o contexto. Olha que coisa curiosa o texto que Regina leu. Regina leu um texto onde você tem homem gerando homem. Prestaram atenção? Ela leu uma cadeia genealógica onde não existe mulher gerando ninguém. Só existe homem gerando homem. Isso é, no mínimo, estranho. A gente deveria perguntar, por que nós temos aí homem gerando homem? E é até interessante, porque ser judeu, o ato de ser judeu, só é judeu quem nasce de mulher judia. Um judeu, se fizer um filho em uma mulher que não é judia, quem nasce ali não é judeu. Só é judeu, filho de mulher judia. Mas ainda assim, quando a gente pega genealogias hebraicas, ou quando a gente vai em Mateus, e ele começa dando a genealogia de Cristo, você vê homem gerando homem. Por que isso acontece? É interessante que a gente pergunte, sabe por quê? Porque as respostas começam a nos levar para o contexto que aquilo foi escrito. E o que é contexto? É o momento histórico, é a economia, é a sociedade, é a política, é a ideologia, é a religião. Então, quando a gente pega um texto, por exemplo, que esse que Regina acabou de ler, o que a gente entende? Opa, esse texto foi escrito pelos hebreus, pela sociedade hebraica. E a sociedade hebraica, ela era extremamente machista.
Mulher era algo que estava abaixo de escravo. A importância social e a relevância da mulher para a cultura hebraica está abaixo de escravo. Por isso que você tem homem gerando homem. Olha que coisa interessante. Então, quando a gente vai ler um texto, existe o texto, mas também existe um contexto. E para que possamos bem compreender o texto, é interessante que a gente entenda o contexto. E existe ainda uma terceira coisa que se chama pretexto. O hagiógrafo, a pessoa que escreveu os livros da Bíblia, ele pessoalmente tinha um objetivo. E qual era o objetivo? Tinha um pretexto. E a gente vai ver, por exemplo, as cartas de Paulo, cada uma delas tinha um pretexto. E quando a gente busca ler a Bíblia, entendendo texto, contexto e pretexto, a gente tem mais conhecimento. Por isso que eu não vou aqui me debruçar nos aspectos teológicos, nos aspectos doutrinários, e não vou fazer catequese. Eu vou apenas me ater a dar informações em termos de contexto e pretexto para que possamos bem entender as cartas de Paulo. Ok? Mas nós temos que falar primeiro do Novo Testamento. Estamos iniciando aí o mês da Bíblia, é interessante que a gente fale do Novo Testamento. Então é interessante que a gente comece falando da formação do cânone. O que é o cânone? Cânone em hebraico chama régua de medir. Cânone é a lista dos livros que são considerados inspirados por Deus. Então, em determinado momento, a igreja pega, mede esses livros, quais são os livros que provavelmente foram inspirados por Deus, e faz uma lista. Então, esse cânone, ele tem um período de evolução. É interessante que a gente fale um pouco dele. O cânone judaico, que contém o Antigo Testamento, ele foi feito no ano 95 a.C., contendo 39 livros. Foi aí que foi feito o Antigo Testamento. Já o Novo Testamento, o cânone do Novo Testamento, o primeiro foi feito em 150 depois de Cristo, chamado Cânone de Marcião, que tinha o Evangelho de Lucas e as cartas paulinas. Marcião foi o primeiro cristão a se preocupar com uma ordem uma lista canônica dos livros inspirados por Deus para serem seguidos pela igreja. Mais tarde, infelizmente, ele foi considerado um herege em função do ponto de vista que eles tinham sobre Jesus. Mas ele fez uma coisa que foi dar início a essa organização canônica dos livros sagrados. Em 200 depois de Cristo, se foi feito um novo cânone, aonde tinha 22 dos 27 livros atuais do Novo Testamento. E nessa época aí, havia livros que não estão hoje, foram retirados em 389 depois de Cristo. Aí já está institucionalizada a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana, em 389 depois de Cristo, no Concílio de Hipona, aprovou o cânone contendo os 27 livros atuais do Novo Testamento. E nessa época ela fez uma lista dos deuterocanônicos, e isso é uma coisa interessante. No Novo Testamento nós temos livros que são deuterocanônicos. O que é deuterocanônicos? É uma segunda lista. No primeiro tinha 22 livros que já constam, foram incluídos 5 livros, né? Foram incluídos a carta de São Tiago, a segunda carta de São Pedro, segunda e terceira de São João e São Judas. E foram retirados alguns livros que existiam no cânone anterior. Era a primeira carta de Clemente, o Evangelho de Pedro, o Apocalipse de Pedro, e 3 Coríntios e a Epístola de Bernabé. Foi retirado, e aí montou-se esse cânone atual aí dos 27 livros. Uma coisa curiosa, interessante de se saber, é que em 389 o Concílio de Hipona só ratificou uma lista que foi feita no dia a dia nas missas. O Novo Testamento, esse cânone sagrado, esses 27 livros, eles foram escolhidos na prática diária das missas. Como acontecia? Um padre pegava um livro,
chegava para o bispo e dizia: bispo, podemos usar esse livro na liturgia? Ele pode ser lido na igreja? O bispo lia o livro e decidia: esse pode, esse não pode. Quando se fez o concílio de Hipona, a lista já estava pronta, eram as listas que já eram usadas comumente nas missas. Isso é uma coisa interessante para a gente entender. Muito bem, então se fez essa lista aí do Novo Testamento. É interessante que a gente diga o seguinte: existe uma série de evangelhos que ficou de fora, tá? São chamados evangelhos apócrifos. Apócrifos significa, em grego, oculto. Então, eles são considerados livros ocultos ou secretos, em que pese nenhum deles ser oculto, nem ser secreto, você pode comprar eles aí na internet, só acho que não deve. Se eles não entrarem no cânon sagrado da igreja, não é muito interessante, em que pese algum deles ter sido útil para a gente. Eu vou falar um pouco disso. Mas só para você ter ideia, dos evangelhos apócrifos, ficaram de fora 52 livros do Antigo Testamento e 88 do Segundo Testamento. A Bíblia Apócrifa tem 140 livros que ficaram de fora da lista ali considerada sagrada pela Igreja Católica. Em 1546, o Concílio de Trento finaliza essa lista porque ela coloca os livros deuterocanônicos do Antigo Testamento, que são 7 livros que foram escritos em grego, por isso os judeus não quiseram, por isso os protestantes também não quiseram eles na lista, mas a Igreja Católica reconheceu como sagrado ali no Concílio de Trento, em 1546, e com isso fechou-se o cânon da Bíblia. Bom, mas vamos falar de Paulo e essa estrutura das cartas paulinas. Primeiro, algumas curiosidades. Primeira curiosidade é o seguinte: quem escreveu a primeira página do Novo Testamento? Porque olha que interessante, se temos 23 livros no Novo Testamento, qual livro foi escrito primeiro? Quem primeiro escreveu a primeira página do livro do Novo Testamento? Quem escreveu foi Paulo. Paulo é o autor da primeira página do Novo Testamento. O primeiro desses livros escritos foi escrito por Paulo. Estamos falando aí da primeira carta ao Tessalonicenses, por volta de 50 depois de Cristo. É o primeiro livro escrito no Novo Testamento. E Paulo, ele é considerado o maior líder do cristianismo. Ele é considerado um pilar do cristianismo. Para você ter ideia, nas viagens que Paulo fez, ele viajou 25 mil quilômetros. Para você ter ideia, a costa do Brasil, de ponta a ponta, são 7 mil quilômetros. Se você pega do Brasil à África, pelo ponto do istmo, que é mais próximo do Mar Atlântico, você tem, dentro do Oceano Atlântico, você tem 2 mil quilômetros entre o Brasil e a África. Ele viajou o equivalente a 13 vezes atravessar o Oceano Atlântico, indo para a África e voltar. 11 mil quilômetros por mar, 14 mil quilômetros por terra. Imagine alguém fazer isso, levando a palavra de Cristo, em um tempo que não havia nada escrito sobre Cristo. Vamos atentar. Até aqui, por isso que um dos sustentáculos da fé da Igreja Católica é a tradição. Aquela tradição que foi passando de pai para filho. Ele viajou 22 mil quilômetros, 25 mil quilômetros, não havia absolutamente nada escrito ainda sobre o cristianismo. Hoje nós temos a Bíblia, hoje nós temos tudo. Ele não tinha nada. Ele só tinha com ele a tradição. E ele viajou fundando comunidades, e não foram viagens de turismo, porque ele foi apedrejado, foi preso, foi açoitado, correu risco de morte. Risco de morte é uma coisa interessante, eu vejo muitas placas escritas risco de vida. Risco de vida é coisa boa. O risco é de morte, o risco não é de vida. Quem está correndo risco de vida pode ficar tranquilo. Perigo é quando você corre risco de morte. Paulo correu risco de morte o tempo inteiro. Teve naufrágios, teve noites sem dormir, teve tortura, frio, nudez e, no final de tudo, morte. Tudo isso para levar a palavra de Jesus Cristo nos confins da terra. Para a gente ter noção da importância de Paulo no cristianismo, olha que coisa interessante.
Dos 23 livros, 14 são atribuídos, 23 livros do Novo Testamento, 14 são atribuídos a Paulo. Hoje nós sabemos que Paulo não escreveu todos, eu vou explicar isso para vocês. Mas 14 livros são atribuídos a Paulo. E além disso, a gente tem Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e também escreveu Atos dos Apóstolos. E Atos dos Apóstolos, em essência, contando a vida de Paulo. Contou a vida dos apóstolos, mas basicamente é uma biografia teológica do apóstolo Paulo. Então esse cara é importante. Entender essa estrutura das escritas dele e compreender bem isso é extremamente importante. É consenso no meio acadêmico, na academia, de que Paulo fez mais pelo cristianismo do que os 12 apóstolos juntos. E olha a curiosidade. Paulo nem conheceu Cristo pessoalmente. Paulo nunca viu Cristo. A conversão de Paulo, quando aconteceu anos depois, foi por volta do ano 50. Cristo já estava morto há mais de 2 décadas. Ele conheceu Cristo tal qual nós conhecemos. Pela pregação, pelo ouvir falar na igreja primitiva. Então, olha, o apóstolo Paulo, ele é uma unanimidade entre teólogos, ele é uma unanimidade entre estudiosos, entre historiadores, mesmo historiadores ateus, são unânimes, todos são unânimes em dizer que Paulo é o maior líder do cristianismo de todos os tempos. Existe uma unanimidade na academia em torno de Paulo. Agora, quer ouvir uma coisa curiosa? Paulo não goza de prestígio entre os fiéis católicos da Igreja Católica Apostólica Romana. É o santo. Pensa num santo sem prestígio. É Paulo. É raro você ter festejo folclórico, novena, quermesse, santuário. Lembra na sua cabeça aí onde você ouviu falar que tem um santuário de São Paulo Apóstolo, que os romeiros vão lá sedentos de graças e de favores celestes? Não tem, não existe. Raramente são feitas promessas a São Paulo. Não, é raro você ver alguém dizer, é comum você ver alguém falar, eu sou devoto de Santo Antônio, eu sou devoto de São Francisco, sou devoto de todo mundo. Mas Paulo tem pouco prestígio na igreja, no Ocidente como um todo. Isso é uma coisa impressionante. Você pega São Paulo, a cidade de São Paulo, onde tem um estado chamado São Paulo, tem um nome de São Paulo. Quando você olha as estatísticas das paróquias que tem São Paulo como padroeira no estado de São Paulo, não é maior do que qualquer outro estado da federação. E deveria ser, o estado é em homenagem a eles, São Paulo. Então, é interessante observar como São Paulo não goza de grande prestígio entre, digamos assim, entre o povão. É incrível isso. Agora, outra coisa curiosa. Na Igreja Oriental, São Paulo goza de um prestígio enorme. Não importa qual seja a igreja no Oriente. Você chega na Grécia, seja em Atenas, seja nas igrejas do interior, você não entra em uma igreja sem ver um ícone de São Paulo. São Paulo é amado no Oriente. Olha que coisa curiosa. Isso é uma curiosidade que eu coloco para vocês aí. Bom, mas quem era São Paulo?
Ei, gente, desculpa eu falando aqui e vocês não me ouvindo, né? Pronto. Acho que a internet do Antônio Neto está voltando, eu já vou colocar Antônio Neto de novo na tela. E Antônio Neto estava dizendo para nós que o Brasil não deu muita importância para São Paulo Apóstolo. Mas São Paulo Apóstolo é o padroeiro do movimento de Cursilhos. Eu estava dizendo isso, que São Paulo Apóstolo é o padroeiro do movimento de Cursilhos. Antônio Neto, a sua internet ainda não consegue aparecer para mim aqui. E no nosso guia do peregrino, nós temos ali um relato bacana também do nosso padroeiro, São Paulo Apóstolo. Antônio Neto, eu não consigo te ver. Eu estou te vendo no ícone abaixo de mim, mas eu não estou conseguindo ver você na minha tela. Bom, então aqui, enquanto Antônio Neto volta, na página 101 do nosso guia do peregrino, fala o seguinte: agora vocês estão me escutando? Eu gostaria de saber se vocês estão me escutando. Luciano Leite colocou aqui que não está me escutando. Será que não? Eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo. Alguém poderia dizer aqui na live, por gentileza? Sim, estão me ouvindo, não é isso? Agora sim, tá bom. Então, Movimento de Filho tem como padroeiro o nosso querido São Paulo Apóstolo. Se o país não deu o Ibope que São Paulo Apóstolo merecia, mas o Movimento de Cursilho deu, né, Antônio Neto? Mas é porqueira igual qualquer outra. Vamos torcer para que não caia. Pronto, então você pode continuar, Neto. Vamos lá. Que São Paulo Apóstolo abençoe que não caia mais. Muito bem. Paulo nasceu em Tarso, na atual Turquia, e ele tinha um nome hebraico, Saulo, que é o mesmo que Saul, o nome do primeiro rei dos judeus, né? E tinha um nome grego, Paulo. Isso era uma coisa comum nos judeus da diáspora, como é o caso de Paulo. Paulo é um judeu da diáspora, ele não nasceu ali em Israel. Então, o que acontece? E é interessante, no Brasil... Ai, meu pai, a internet do Antônio Neto não está muito bem hoje, não. Mas enquanto o Neto consegue... Opa, já está voltando. Eu gostaria de dizer a vocês que o primeiro... Ei, Neto! Estamos de volta, vamos tentar, né? Eu mudei de mídia agora aqui para ver se vai. Tá então, bom. Veja só, eu já ouvi muito pregador dizer que Saulo, quando se converteu, mudou de nome e passou a se chamar Paulo. Isso não é verdade. Ele tinha 2 nomes, era comum o judeu da diáspora ter um nome hebraico, e era Saulo, mesmo que Saul, nome do primeiro rei judeu, e Paulo, que era um nome em grego. Na época de Paulo, a Grécia tinha um domínio cultural no mundo, os grandes filósofos, etc. Então, era normal se ter um nome hebreu e um nome grego, ok? Paulo significa pequeno em grego. Aos 11 anos, ele vai para a escola estudar, e aos 15 anos, a família dele se muda com ele para Jerusalém, e ele se torna discípulo ali, ele vai para a sinagoga estudar com um professor chamado Gamaliel. Paulo cresce, se torna um fariseu, doutor da lei hebraica, e Paulo era muito instruído, falava vários idiomas, ele era um exímio orador, então era um homem extremamente culto. E ele se torna ali um judeu fariseu, porque você tinha os judeus eram divididos em vários, você tinha os saduceus, você tinha os fariseus, né? E ele era
do grupo dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os que cuidavam da sinagoga, cuidavam da religião, ensinavam a Torá. E ele, como qualquer bom judeu, ele era anticristão e perseguia os cristãos. E é interessante, eu quero explicar isso, é interessante que a gente entenda por que se perseguia os judeus naquele tempo, e a gente tem que entender o contexto. Primeira coisa que a gente precisa entender, nós nem sempre somos uma religião. Os cristãos se tornaram uma religião lá na frente, 3 séculos depois, mas nós fomos seita por muito tempo. Os cristãos eram seita. Por que seita? Porque era um número muito pequeno, não tinha ainda uma dimensão de ser religiosa, era proscrita, era proibida, era escondida. Ô, Regina, só confirma comigo, eu estou no ar? Está, Neto, está tudo tranquilo, graças a Deus. Beleza, obrigado. Então, veja, cristão era seita, pessoal, e olhe, preste atenção no contexto, a gente precisa entender isso. Por que os cristãos são tão perseguidos no início? Ser cristão, além do cristianismo ser seita, ela ainda é uma seita maldita. Eu explico para vocês. Veja só, desde a igreja primitiva, que, tal qual nos dias de hoje, os cristãos comungavam o corpo e o sangue de Cristo. Quando as pessoas ouviam essa história de que o cristão comia o corpo e bebia o sangue de Cristo, correu-se uma fake news. Uma lenda de que os cristãos sacrificavam criancinhas e devoravam seus corpos. Ser cristão naquele tempo era pior do que ser terrorista hoje. Para você ter ideia, se alguém descobrisse no bairro que morava um cristão, as pessoas do bairro se reuniam, iam lá e matavam a pessoa. Trucidavam, linchavam. A perseguição aos cristãos não era só uma perseguição oficial, do Império Romano, dos judeus, não. Toda a sociedade se tinha medo dos cristãos, porque não se conhecia e se corria essa lenda. Então, Paulo, ele era um feroz perseguidor dos cristãos. Estava presente no apedrejamento de Estevão, nós sabemos disso tudo. Mas vai um belo no dia e ele se converte. Eu não vou entrar nos detalhes da conversão, mas está lá em Atos 9, de 1 a 19, também está em Atos 22, 4, 21, está em Atos 23, de 10 a 20. Lucas cita 3 vezes a conversão de Paulo em Atos dos Apóstolos. Agora, tem uma curiosidade aí nessa conversão. Eu já vi muito pregador derrubando Paulo do cavalo na hora da conversão. Ele vê um clarão, ouve a voz de Deus, cai do cavalo e fica cego. Só uma curiosidade para vocês. Em nenhum momento a Bíblia diz que Paulo caiu do cavalo. É até provável, na viagem naquele tempo, que ele estivesse num cavalo, numa mula, alguma coisa. A Bíblia diz que ele cai por terra, sequer citada a palavra cavalo. E por que tantos pregadores saem derrubando Paulo do cavalo? Porque existe uma pintura muito antiga que mostra Paulo caindo do cavalo no momento da conversão. E aí a gente lembra daquela expressão de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Alguém viu o quadro, alguém saiu falando do quadro, alguém fez a pregação que Paulo caiu do cavalo, e até hoje tem pregador derrubando Paulo do cavalo, sendo que na Bíblia não fala exatamente disso, que ele foi ao chão, não que foi ao cavalo. Bom, mais uma vez que se converte, Paulo vai para a Arábia, vai para Damasco, faz uma viagem rápida para encontrar Pedro em Jerusalém, né? E Paulo começa a falar de Deus. Paulo começa a falar de Cristo, mas não é bem sucedido. O pessoal pede ele para voltar para casa, ele não volta. Deus pede ele para voltar para casa, ele fica resistente, e até que tiram ele de Jerusalém e Paulo volta para casa. Decepcionadíssimo, porque ele era um exímio orador e ele não foi bem sucedido na pregação. Mas aqui vem um aspecto interessante para a gente observar. Paulo fica 10 anos em Tarso. Olha que interessante. Após a conversão dele, ele ficou 10 anos em Tarso. Fazendo o quê? Eu imagino que rezando, imagino que meditando,
pensando e descobrindo uma coisa muito importante, que não somos nós que conseguimos fazer as coisas, nós dependemos de Deus. É a graça, é Deus que nos inspira e que nos faz, não é nossa competência pessoal. E ele ficou 10 anos lá, até que Bernabé, precisando de alguém para ajudar na evangelização, ele tinha conhecido Paulo, ele falou, vou em Tarso buscar aquele cara que eu conheci. E ele foi, pegou Tarso, e daí levou para Antioquia. Ele em Antioquia se estabelece, a igreja dele é em Antioquia, todas as viagens dele ele vai e volta para Antioquia, ele sempre voltava para Antioquia. E aí o que acontece? De lá ele inicia as viagens dele. Muito bem. Mas o que é importante a gente entender como era a sociedade no tempo de Paulo. É muito importante a gente entender isso para compreender as cartas de Paulo. Na sociedade no tempo de Paulo, havia cidadão romano e o resto. Esses cidadãos romanos se dividiam em 4 tipos de cidadãos. Qual eram eles? Primeiro se chamava cidadãos plenos. Esses cidadãos plenos eram romanos, gente que nasceu em Roma, gente que era descendente dos senadores, as famílias dos imperadores. Esses eram considerados cidadãos plenos, era quem mais gozava de direitos em todo o Império Romano. Abaixo deles vinham os patrícios. Quem eram os patrícios? Eram cidadãos de famílias ricas, integrantes do exército ou do magistério, ainda que não fossem romanos, ainda que não nascessem em Roma, mas que tivessem prestado serviço a Roma, passavam a ser chamados patrícios e gozar do status de ser um cidadão romano. E havia ainda uma terceira categoria. Essa categoria é a categoria que Paulo estava inserido nela. Chamava-se os plebeus. Quem eram os plebeus? Eram pessoas que já tinham sido escravos do passado, já tinham sido escravos, e foram libertos e ganharam o título romano de cidadão romano da categoria plebeu. Estava abaixo ali da hierarquia. A gente pode entender da seguinte forma, essa aí era a classe média trabalhadora daquele tempo. E Paulo estava inserido aí, em que pese Paulo ser de uma família rica, de uma família próspera, mas ele estava inserido aí entre os plebeus. E, abaixo disso, havia escravos e mulheres. Escravos e mulheres, a depender das cidades do Império Romano, eles eram compostos, eles compunham ali entre 60% a 80% da população. Olha que interessante. Para você ter uma ideia, você fazer uma analogia, é como nos dias de hoje, quem é da classe trabalhadora, que é a imensa maioria. Então, a imensa maioria das pessoas das cidades, eles eram escravos. Agora, vale a pena a gente entender o seguinte, eles não eram escravos como os nossos escravos, não eram acorrentados, presos, etc. e tal. Ser escravo tinha um status social, porque ainda que o escravo fosse comercializado, ele era coisa, era res, era vendido e comprado, ele tinha um status social porque ele era coisa valiosa do patrão, e aí ele tinha garantido comida, ele tinha garantido dormida, ele tinha garantido proteção. Então, o escravo, naquele tempo, ele estava inserido na sociedade e ele gozava de certo status, porque abaixo deles vinham os cidadãos livres. Se os escravos eram pobres, eles não tinham renda, eles não tinham dinheiro, porque eles eram escravos, quem era livre, esses eram miseráveis. Esses, para sobreviver, porque esses não tinham proteção de ter comida, ele não era coisa de ninguém, não tinha proteção de ter casa. Esses, eles tinham que sobreviver, às vezes, à margem da lei, e fazer de tudo para sobreviver. Esse pessoal invejavam os escravos, eles estavam abaixo deles e eles estavam na miséria. Olha que interessante. Se a gente tem entre 60% e 80% de escravos nas cidades, e Paulo, ao pregar, os judeus rejeitam ele, para quem que Paulo vai pregar? Para essa grande massa dos pobres e dos miseráveis, que não são judeus, são chamados de gentios, são os pagãos, que escutam uma coisa extraordinária, que é a doutrina cristã, e Paulo começa a construir igrejas junto a esse público.
Bom, mas por que eu estou explicando essas classes sociais dos romanos? Porque Paulo era romano, ele estava nessa classe privilegiada. E quais eram alguns privilégios que essa classe tinha? Tinha o privilégio de não ser flagelado. Um cidadão romano não podia ser flagelado. Paulo, nas viagens deles, em várias situações, ele foi flagelado. A gente vê isso em Atos 22, 25, vê 2 Coríntios 11, 25, ele apanhou pra caramba. Não respeitaram essa condição de Paulo. Mas um cidadão romano não podia ser flagelado. Segunda privilégio. Um cidadão romano não podia ser crucificado. Esse era um segundo privilégio. Não podia ser crucificado. Terceiro privilégio, podia apelar para o Tribunal Supremo em Roma, como Paulo fez. Atos 25, 11. Determinado momento ele foi preso, ele ia ser morto, ele disse, opa, eu sou cidadão romano, tenho o direito de ser julgado em Roma. E aí, não, você quer ser julgado em Roma, você irá. E aí coloca-se ele num navio, ele vai para Roma, o navio naufraga, ele vai para a ilha, tem toda aquela história que nós conhecemos, a ilha de Malta. Mas, até que ele é levado lá e condenado à morte, só que ele não foi crucificado, ele morreu no mesmo dia que Pedro, mas Pedro não era cidadão romano, foi crucificado e ele foi degolado, porque um cidadão romano não poderia ser crucificado. É interessante a gente entender, lendo as cartas de Paulo, que Paulo não era anti-romano, e é natural entender isso, porque ele era cidadão romano. Aí a gente entende porque você vê em Romanos 13, de 1 a 7, Paulo dizendo que nós devemos submissão às autoridades, porque elas são instituídas por Deus. Você vê ali também Paulo dizendo que se deve pagar impostos aos romanos. Por que isso? Porque Paulo, ele era romano. Então, ele não era um cidadão anti-romano. E a gente vê isso registrado nas cartas deles ao romano. Agora, é interessante a gente entender, e por isso eu estou explicando essa sociedade romana, a gente entender uma coisa. O sistema que existia naquele tempo era chamado patronato. Você tinha o César, você tinha os nobres, você tinha os senhores ricos. E o que prevalecia na sociedade era quem era mais rico fazia um favor para o mais pobre e esse ficava devendo o favor. E você tinha toda uma submissão na escala da sociedade baseado em favores. Isso caracterizava um sistema chamado patronato. E Paulo vai de contra esse sistema patronato. A gente vê isso em Filipenses 2, 1 a 3, quando ele diz o seguinte: não façai por espírito de partida ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Cada qual tem vista não os próprios interesses, e sim os dos outros. Isso é Paulo quebrando o patronato. É Paulo quebrando um sistema escravagista que estava presente e que era baseado no poder de quem mandava mais. É Paulo chegando e dizendo, olha, e falando isso para o patrão e falando isso para o escravo. Nós somos iguais, nós temos que ser humildade, temos que ser humilde, nós temos que olhar o outro como se ele fosse superior para a gente mesmo. E aí a gente escolhe, a gente entende uma ação importante que Paulo fez. Paulo escolheu uma profissão, ele se tornou artesão, ele foi fabricar tendas, trabalhar com as próprias mãos para não depender de favor dos outros. Uma forma de estar contra o sistema patronal que estava posto ali naquela sociedade. Ele não queria ter rabo preso com ninguém. Ele queria ter autonomia e independência financeira. Por isso ele escolheu uma profissão. É interessante a gente entender isso. Outra coisa interessante, eu fico olhando as imagens de Paulo tão bonitas que existem. E a aparência de Paulo. Nós temos como saber alguma coisa da aparência de Paulo? Temos. Tem duas pistas. Uma, ele mesmo nos conta, em 1 Coríntios 2 a 3, em 2 Coríntios 10, 10, ele diz o seguinte, que ele não impressionava ninguém, não. Paulo não era exatamente um Apolo de beleza, etc. e tal. Mas existe um evangelho apócrifo que chama Atos de Paulo e Tecla. Tecla foi uma pessoa que se converteu ao ouvir uma pregação de Paulo e ela escreveu um evangelho chamado Atos de Paulo e Tecla. Não entrou para a lista dos canônicos,
Mas ela lá nos dá uma pista de como era Paulo. Ela escreve Paulo da seguinte forma: tinha pequena estatura, cabelos ralos, pernas tortas, era monocelha, ela disse que a sobrancelha dele era unida, e tinha o nariz convexo. Tecla se torna uma santa, ela é santa. Santa Tecla, ela se torna uma santa da Igreja Católica Apostólica Romana. E é santa também em algumas igrejas católicas orientais. No túmulo de Tecla tem a imagem de São Paulo mais antiga que se tem conhecimento. Eu vou pedir Regina para colocar essa imagem aí. Ela está um pouco deteriorada, é desse jeito que ela está lá, mas nos dá uma noção aí. Testa larga, né, ligeiramente careca. Então, ela nos mostra uma imagem que é provavelmente a imagem mais próxima aí, infiel, de São Paulo apóstolo. Ele era pequeno, né? Ela disse que ele era pequeno, tinha pernas tortas, etc. Então, aí, cabelos raros, não era inteiramente careca, tinha cabelos raros. E essa imagem que você está vendo aí é a mais antiga que se conhece aí do apóstolo Paulo. E nós temos isso, essa informação, através do Evangelho Apócrifo. E aí vai uma outra informação, pode tirar a imagem, Regina. Uma outra informação, o Evangelho Apócrifo nos traz algumas informações. A gente sabe o nome dos avós de Jesus por Evangelho Apócrifo. A visita dos Reis Magos, que é descrito por Mateus. Alguém aqui que está me ouvindo lembra do nome dos Reis Magos? Uma técnica de memória que tem é você lembrar do nome do banco, né? BMG. E fazer uma associação, Baltazar, Melchior e Gaspar. Como é que nós sabemos hoje os nomes dos reis magos que são citados em Mateus, no evangelho dele? Nós sabemos pelos evangelhos apócrifos. Existe um evangelho apócrifo que cita o nome aí dos reis magos. Bom, mas vamos embora então falar da epistologia paulina. As cartas de Paulo, uma informação para você. Na Bíblia, elas não estão em ordem cronológica, elas não estão em ordem de que foram escritas. Elas estão em ordem de tamanho. Ela começa da maior para o menor. Ela não respeita ali a cronologia. A do maior para o menor. São atribuídas 14 cartas a Paulo, mas a gente sabe que Hebreus não foi escrita por ele. A gente sabe que Hebreus, na verdade, a estrutura de Hebreus não é nem estrutura de carta. Hebreus é um livro. Ele é um livro, ele não tem estrutura de carta. E aí restam, então, 13. Dessas 13, 7 com certeza foram escritas por eles. 3 provavelmente não foram, mas o restante foi escrito por discípulos deles. Então, a classificação, existe 2 classificações acadêmicas para se estudar ali a epistologia paulina, as cartas de Paulo. Tem uma classificação antiga que é da seguinte forma, chamada de, primeiro, as cartas maiores. São as cartas que, sem dúvida nenhuma, foram escritas por Paulo. Que cartas são essas? Romanos 1 e 2, Coríntios, Gálatas e 1º e 2º Tessalonicenses. Cartas maiores. Aí vem um segundo grupo que é chamado Cartas da Prisão, que ele escreveu preso. Que cartas são essas? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas cartas, se não foi escrita por Paulo, foi escrita por discípulos dele, né? São muito coerentes. E, por fim, tem as cartas que são chamadas cartas pastorais. São 1º e 2º Timóteo e Tito. Apesar de ser belíssimos, provavelmente não foram escritos por Paulo, porque lá tem menções a fatos que aconteceram em 90 depois de Cristo. Paulo já estava morto, então nós sabemos ali que não foi, e pelo estilo, pela estrutura também, não foi escrito nem por Paulo, nem pelos discípulos dele. Mas é considerado como escritos, pelo menos na Igreja Católica Apostólica Romana, não existe dogma em torno disso, do que é ou do que não é. Para a sua fé pessoal, não faz a menor diferença se você acreditar se a carta foi escrita por Paulo ou não. As verdades de fé que estão ali, as revelações divinas que estão ali, não fazem diferença. Mas é interessante, eu estou dando essa informação só para a gente ter um conhecimento acadêmico ali, certo? Mas não se trata aqui de nenhum problema com relação à fé. Existe uma classificação moderna,
que classifica da seguinte forma: cartas protopaulinas, são as autênticas, Romano, Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses e Filemão. Cartas deuteropaulinas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, que são as cartas que foram escritas pelos discípulos, e carta tritopaulinas, que é as duas de Timóteo e de Tito, que provavelmente não é Paulo, né? E Hebreus eu já expliquei. Hebreus é um livro onde contém um conjunto de homilias, não é, na verdade, nem cartas. Agora, interessante é que tem cartas perdidas de Paulo. A gente vê essas menções dessas cartas perdidas. Em 1 Coríntios 5,9, Paulo fala de uma primeira carta que escreveu para eles, está perdida, a gente nunca foi encontrada. Em Colossenses 4,16, Paulo fala de uma carta que ele escreveu para a Laodiceia, desconhecemos também, sabemos que ele escreveu, mas está perdida. E existe ainda uma terceira carta, que é citada em 2 Coríntios 2,4, essa carta é chamada Carta de Lágrimas, também, infelizmente, está perdida. Ok, mas se a Bíblia não coloca as cartas em ordem cronológica, na ordem que elas foram escritas, coloca em ordem de tamanho, da maior para a menor, qual é a ordem cronológica das cartas de Paulo? Qual é a ordem que ela foi escrita? Então, eu vou falar para vocês, para a gente encerrar e abrir para perguntas, se alguém tiver, a ordem que essas cartas foram escritas. A primeira carta escrita foi Tessalonicenses. Qual é o conteúdo dessa carta? Ele procurava incentivar os tessalonicenses diante das dificuldades, encorajá-los a se entusiasmar com a volta do Senhor, com a parousia. Ele escreveu para esclarecer o mal-entendido que tinha sobre a volta de Cristo, sobre a volta da parousia, né, sobre o tempo da parousia, que é a volta de Cristo. Então, essa foi o primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito, né, foi a Carta aos Tessalonicenses. A segunda foi a Carta aos Coríntios. Corinto era uma igreja problemática de Paulo, atormentada por divisões, tinha muita imoralidade, muita hostilidade com relação a Paulo. Então, nas cartas de Corinto, Paulo procura exortar os crentes a levar uma vida fiel em um mundo pagão, e ele sustenta o sacrifício de Cristo na cruz como exemplo, como autenticação do verdadeiro serviço cristão. Terceira carta de Paulo é a Carta aos Gálatas. Nessa carta, Paulo defende o evangelho contra os invasores cristãos judeus na Galácia. Então, havia um grupo de judaizantes que estava assediando os cristãos para eles voltarem a ser judeus, e eles estavam sendo bem-sucedidos, estava preocupando Paulo, por isso ele escreveu essa carta, né? E nessa carta também, Paulo responde defendendo a justificação pela fé, pela vida no Espírito de Deus, porque os judeus, eles acreditavam na salvação pelo cumprimento da lei, que está expresso no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que era chamado Torá. Enquanto Paulo, nesse momento, disse, não é o cumprimento da lei, é a fé, nós não somos salvos pela lei. Então, a carta aos Gálatas, a terceira carta dele, trata desse teor. Por fim, vem a quarta carta, que é aos Filipenses. É uma carta de amizade ali, onde ele reforça os laços de comunhão com os filipenses, elogia as virtudes da fidelidade, generosidade, humildade no magistério de Cristo. Você vê isso em Filipenses 2, 6, 11. E mostra Cristo como um modelo de amor que se doa. Por fim, vem quinta carta, a carta a Filemon. Filemon era um proprietário de escravo que fazia parte da igreja em Colossos. Ele foi convertido por Paulo, mas ele tinha um escravo chamado Onésimo, que ficou fã da pregação de Paulo, fugiu e foi atrás de Paulo. E Paulo pede a ele para aceitar Onésimo de volta, e ele tacitamente ali, ele pede a Filemon que dê a liberdade aí a Onésimo. É uma carta maravilhosa, onde fala de fidelidade, onde fala de amor, né? Aí ele escreve para os Coríntios, é a segunda aos Coríntios, já falamos aí do teor dos Coríntios. Ele escreve, essa é a sexta carta, aí ele escreve a sétima carta, que é as cartas aos Romanos. Essa carta foi tão importante
que muita gente antigamente achava que a carta aos Romanos, porque se foi encontrado escritos, traduções muito antigas, que não fala carta aos Romanos. Então, passou-se a acreditar que seria um compêndio da fé de Paulo, de tudo que ele tinha para ensinar. Mas quando se vai estudar nos detalhes, muitas coisas teológicas que Paulo prega não está lá. Então, mas é uma carta importantíssima, né? Nessa carta, ele fala sobre a justiça de Deus, o poder salvador e transformador de Deus revelado no Evangelho, né? E ele declara o objetivo de levar os gentios à obediência da fé, como fiéis seguidores de Cristo, né? Que se torna o Messias e se torna ali todos os gentios filhos de Deus. Então, é uma carta extremamente importante. A 8ª carta é a carta aos Tessalonicenses, já falei do teor dessas cartas. A 9ª carta é a carta aos Colossenses. Ele foi escrito por uma igreja que Paulo não fundou, não foi Paulo que fundou a igreja, mas ele exorta ali nessa carta a fidelidade a Cristo. Por fim, vem a 10ª carta, que é a carta a Efésios. Efésios segue uma sequência da carta aos Colossenses. Se você for estudar a estrutura, você vê que é ipsiliteris, né? Então, a gente tem a impressão até que essa carta, a academia acha que ela era uma carta circular, uma carta que era compartilhada entre todas as igrejas da Ásia Menor ali. Então, ela traz uma meditação prolongada sobre a glória de Deus, sobre a graça, né? Sobre o prodígio de se obedecer aos ensinamentos de Deus. E, por fim, vem as chamadas cartas pastorais, que é a 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, né? São cartas que incentivam ali os cooperadores de Paulo, Timóteo e Tito, e seus ministérios em Éfeso, em Creta. Então, ele está estimulando esses colaboradores, pessoas que viajaram com eles, a estar continuando a evangelização ali, e estabelece doutrinas cristãs fundamentais a serem defendidas, e ele descreve ali as principais qualificações que estão na liderança cristã. Essas cartas pastorais são ótimas. Quando a gente fala de liderança em igreja, é muito importante ler essas cartas que, ainda que provavelmente não foram escritas por Paulo, elas são magníficas, vale muito a pena ler, conhecer seu conteúdo. Paulo fez 3 viagens, né? Ele primeiro se encontrou no Concílio de Jerusalém, depois, em 50, depois de Cristo, ele, rompido com Barnabé, ele pega Lucas e Timóteo e Silas, faz uma nova viagem. Na 3ª viagem, ele é preso e vai ali para Roma, onde ele é julgado. Vale a pena estar citando o seguinte: a estratégia de Paulo, porque Paulo foi tão bem sucedido nas pregações, nas fundações das igrejas deles. Ele falava ali gentios, né? Então, que eram pessoas que não tinham nem acesso às sinagogas, não tinham acesso aos templos, que eram os escravos e as pessoas livres, eram os pobres, eram os miseráveis, e era a maioria. Mas ele procurava, nas viagens de Paulo, ele se estabelecia sempre em grandes centros. Então, Antioquia, Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, Corinto, Atenas, que era a capital cultural do mundo naquele tempo, Éfeso, Galácia, Jerusalém, né, a capital hebraica. Então, o que acontece? Ele tinha a estratégia de se colocar nos grandes centros, aonde a palavra, onde se passavam muitos viajantes, algumas dessas cidades são os maiores portos do mundo. Então, você tinha um comércio, você tinha um número muito grande de pessoas trafegando, que ouvia, se convertia e levava a palavra nos 4 cantos do mundo, literalmente. Por fim, 29 de agosto de 54, Paulo foi ali morto. Ele foi morto em Roma, não podia ser crucificado, e é interessante que ele morreu no mesmo dia que São Pedro, e no lugar que ele morreu, quem foi em Roma, está lá hoje a Fontana de Trevi, porque se diz o seguinte: a cabeça dele ficou em 3 lugares e nasceu ali 3 fontes. 29 de agosto de 67 depois de Cristo. Em Roma você tem a Fontana de Trevi, que é o local exato que Paulo ali foi decapitado, né?
A mensagem de Paulo, a mensagem catequética de Paulo, é nada mais, nada menos do que os fundamentos do cristianismo, né? Então, debruçar sobre essa mensagem, isso aí é dever de todos nós. Agora que nós sabemos um pouco da estrutura das cartas, vale a pena pegá-las e lê-las, né? Porque ele dizia que ele já não vivia, era Cristo que vivia nele, e que uma vez que a gente conhece a Cristo, uma vez que nós somos alcançados pela graça, nós se tornamos novas pessoas. E esse ato de nós nos tornarmos novas pessoas nos dá uma obrigação, a obrigação de evangelizar. E ele diz isso em 1 Coríntios 9,16. Ai de mim, se eu não evangelizar. Era essa estrutura que eu queria passar com vocês. Devolvo a palavra para a Regina. Se tiver alguma pergunta que eu puder responder, eu estou à disposição. Ai, viu, Antônio Neto? Eu estou aqui, assim, passada com tanta informação, com tanta novidade, com o conhecimento que você passou para nós nessa escola vivencial de hoje, né? Aí eu tenho aqui alguns comentários, pessoas que disseram que bom que teve a oportunidade de conhecer a vida de São Paulo Apóstolo, né? E agora, por fim, nós temos aqui Edmundo, nosso querido irmão Edmundo. Vou ler aqui junto com você, porque ele colocou junto aqui. Deixa eu ver se cabe na tela. Fica muito grande, atrapalha um pouco. Mas está escrito o seguinte: como estou fazendo um estudo direto, aprofundado sobre esse grande apóstolo de São Paulo, renova a nossa compreensão sobre a missão dos santos apóstolos e a nossa no mundo atual, vou atualizar-me desta live minuciosa e ampla, ao mesmo tempo, do nosso professor, doutor Antônio Neto, que para consulta dos meus estudos. Boa noite, paz e bem. É muito esclarecedor. Nós temos mais aqui, Antônio Neto, outros aqui, da Edinha, que coloca tão esclarecedor e complexo que nos instiga ao estudo mais aprofundado, né? Nós tivemos também a Silvânia de Itamaraju, que foi uma viagem na história, enfim. Agora, o curioso, Neto, é que São Paulo Apóstolo, ele não foi, né? Ele não caminhou com Jesus. Ele não Verdade. foi um dos 12, ele não estava entre os 12, como você mesmo colocou. Ele, depois, 50 anos depois, não foi isso? Que ele teve foi essa no ano oportunidade. 50 depois do Cristo que ele conheceu a Cristo, quando Cristo perguntou: Saulo, por que me persegues? E aí, Neto, eu fico assim me perguntando, sabe? Como pode uma pessoa que tinha aversão, né, às coisas de Deus, a um projeto divino, e aí numa oportunidade que ele tem de encontrar com Deus, com Jesus, e ele se transforma nessa pessoa evangelizadora, nessa pessoa que, como você mesmo contou para nós aí, brilhante, escreveu 10 cartas. Quer dizer, o Novo Testamento praticamente todo escrito por São Paulo Apóstolo, tiramos só alguns livros, os evangelhos, né, Neto? Correto. E aí, correto. Neto, eu coloco assim para você. E nós, que também tivemos oportunidade de conhecer esse Jesus, que temos uma caminhada de cursilho, de cursilistas, tivemos a oportunidade de estar 3 dias num retiro que de pequeno ele não tem nada, ele é muito intenso. Lá nós temos oportunidades várias de conhecer esse projeto. E o que ainda falta para nós? A gente ter uma mudança nas nossas atitudes, uma mudança no nosso dia a dia, em relação a sermos discípulos, de sermos evangelizadores de ambientes, como o cursilho pede para nós. O que você me diz, Neto?
Eu acredito que a internet do Neto travou mais uma vez. Neto, cadê você? Voltamos. Opa! Diga aí, Neto. Você conseguiu me ouvir, Neto? Você me ouve, Regina? Eu estou te ouvindo e eu queria saber se você Uma coisa conseguiu interessante, ouvir. Regina, respondendo aí o seu comentário, falhou aqui para mim, eu não ouvi o final, mas interessante que todos nós, principalmente nós cursilistas, devemos nos perguntar é o seguinte: o que é que eu mudei na minha vida depois do cursilho? Na prática, eu já adianto aqui para vocês, eu rezo todos os dias com minha esposa, eu e Eusélia. Não passa um dia que a gente juntos, a gente reza pelos nossos filhos, a gente reza por a gente reza pelos nossos amigos, a gente tira um momento do dia para estar com Deus. Essa é uma das coisas que eu só vim fazer após o concílio. E tem todo um conjunto de pequenas coisas que a gente tem que estar colocando na nossa vida, porque se é aquilo que Paulo nos ensina. Puxa vida, se eu fui alcançado pela graça, eu tenho que ser um novo homem. E o que eu estou fazendo de diferente? Qual está sendo a minha obra como novo homem? Né? E como Cristo está vivendo em mim? Então, é uma pergunta que cabe a todos nós aí. É verdade. É muito interessante, né, Neto? E nunca é tarde, né? Nós temos aí... O próprio cursilho, ele proporciona para nós, todas as terças-feiras, algum tema. E esses temas, eu acredito muito, sabe, Antônio Neto, que precisamos deixar esse crescimento, ele adentrar no meu coração, no meu conhecimento. Isso está Regina, ajudando. olha que interessante. Olha que interessante, Regina. Nós estudamos os documentos da igreja. A gente faz isso sempre, todas as terças. Agora, olha, Paulo, pouco antes de ser executado, numa masmorra fedida, mal cheirosa, ele estava preso em Roma, ele pedia, traga-me rolos, caminhos para ele estudar. Paulo, com todo o conhecimento e estrutura dele, estudava até o fim e ele sabia que ia morrer. Muito bem. Pois é, nós também sabemos que vamos morrer, né, Neto? Pois é, nós também sabemos que vamos morrer, né, Neto? Verdade. Pois é. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Verdade, Regina. E mesmo sabendo, muitos de nós vivem como se fosse viver eternamente. Passamos a nos preocupar em demasia com o acúmulo de bens que não vamos levar para lugar nenhum e esquecemos de valorizar o que mais importa nessa vida, nossa relação com Deus e nossa relação com nossos semelhantes. E ao longo aí da epistologia paulina, ele nos ensina isso de maneira magistral, por isso eu recomendo que passamos a estudar, a ler e estudar aí as cartas de Paulo e aprender com esse magnífico evangelizador. Muito bem. Ok, Neto, em nome da Diocese, eu gostaria de te agradecer, de te parabenizar, dizer que você você deixou para nós essa vontade de buscar mais informação, de estudar mais os livros da nossa Bíblia, e dizer a você que você está de parabéns e que você fique conosco, Neto, não nos abandone, vê se você... Nós temos agora o mês de setembro, o mês da Bíblia, e nós vamos estudar os evangelhos, e eu acredito que você ainda volta nesse mês para falar para nós sobre algum dos evangelhos, não é isso, Neto? Sobre algum dos evangelhos, não é isso? Vou falar do Evangelho de São Mateus, o Evangelho de São Mateus, e quando você olha os evangelhos sinóticos, que são aqueles evangelhos que você deve olhar, ler lado a lado, que é Mateus, e é interessante entender essa diferença, né? Porque, por exemplo, Mateus fala em um sermão da montanha, Lucas fala no sermão da planície,
Em Lucas fala que um anjo apareceu para Maria, em Mateus não aparece anjo para Maria. Em Mateus o anjo aparece para José. Quando Cristo ressuscita, eles relatos diferentes, um tinha 2 mulheres, um tinha um anjo. E aí? E essas diferenças? Para a gente compreender essas diferenças que existem nos evangelhos, é fundamental que a gente estude. E quando a gente vai estudar, a gente descobre de maneira magistral como que Mateus nos coloca Cristo como um novo Moisés. E esse entendimento abre uma luz na nossa mente e a gente começa a entender as diferenças que existem entre os evangelhos, a gente começa a entender o porquê, na hora que a gente entende o contexto de cada evangelista. E eu vou dizer, é uma experiência magnífica. Aí a Bíblia ganha uma dimensão fabulosa. Aí você se apaixona por estudar a Bíblia. Ok. Neto, gostaria de mais uma vez te agradecer, te desejar uma boa noite, uma boa semana e fique com Deus, Neto. Deus, Neto. Boa noite, Regina. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs que estiveram conosco nessa live. Foi uma satisfação estar com vocês. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. É isso, pessoal. Uma aula dessa sobre o nosso patrono, sobre São Paulo. Interessantíssimo demais. E aí fica a pergunta, né? O que está faltando para nós podermos ter atitudes diferentes, né? Para nós termos ações, tanto que o Cursilho fala, né? De ação. A fé sem obra, ela é morta. Então, fica aí esse questionamento, e eu gostaria de finalizar dando um aviso para todos que no dia 24 de setembro, uma quinta-feira, nós teremos uma adoração ao Santíssimo, com muita oração. Vai ser na Capela de Adoração, das 19h30 até as 20h30, e vai ser conduzida pelo nosso querido Padre Metódio. As inscrições estão abertas, não haverá vagas para muitas pessoas, então aquele que estiver interessado, que fale conosco, né, no privado, no WhatsApp, ou no meu, ou no de Jane, ou no de Josi, para poder reservar a sua vaga para essa adoração ao Santíssimo no dia 24 de setembro, uma quinta-feira, a Capela de Adoração, aqui em Teixeira de Freitas. Ok? Dizer assim, Senhor, fica conosco, pois já é tarde e a noite já vem chegando. Eu agradeço por mais este dia que me concedeste viver e ser feliz, para servir e dar felicidade aos demais. Quero agradecer também pela nossa saúde, pela nossa vida, pela vida dos nossos familiares, pelo amor que pusestes nos nossos corações, suas criaturas. Queremos ainda agradecer pela maravilha da criação, pela nossa cidade, pelo nosso país, enfim, pelo universo que o Senhor mesmo criou. Queremos te louvar eternamente por teres nos chamado à vida, por teres nos constituído pelo batismo para ser seu filho. Queremos bendizer-te, Senhor, por caminhar sempre conosco todas as horas. E vos será dado. O Senhor diz isso. Pede que vos será dado. Confiantes na palavra de Jesus, nós ainda pedimos. Dai-me, Senhor, coragem para nos comprometer com as boas obras. Dai-nos, Senhor, a perseverança para buscar sempre os teus caminhos. Dai-nos, Senhor, a fidelidade aos teus ensinamentos e à comunidade igreja. Concede, Senhor, àqueles que ainda não te conhecem, a graça de te conhecer. Concede, Senhor, aos que padecem enfermidades e aos que agonizam, o conforto da tua misericórdia. E aos que sofrem por causa do desemprego, por causa do desamor, concede, Senhor, que encontre
da nossa parte, compromisso na luta pela justiça. Enfim, dai a todos nós a salvação que em ti nós esperamos. Mãe querida, Mãe de Deus e nossa, abrigo seguro dos peregrinos, velai por nós nesta noite. Eu gostaria de pedir hoje, em especial, pelo aniversário da minha filha Janine, que hoje completa mais um ano de vida. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar derramando sobre ela toda a proteção divina. E também pedir que nossos irmãos cursilistas rezem na noite de hoje pela Tina, que amanhã passará por uma cirurgia. Que nosso Senhor, médico dos médicos, esteja presente naquela hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gostaria de agradecer mais uma vez ao mensageiro do dia, Antônio Neto. Parabéns, Antônio Neto. Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja, você e toda a sua família. Nós estivemos reunidos como sempre estivemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, uma boa semana, fique bem, fique com Deus. Até terça que vem.